Bom dia, irmãos queridos, nesta quarta-feira, dia 1º de abril. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos juntos meditar o Evangelho de São João, capítulo 8, versículos de 31 a 36. A verdade vos libertará. Hoje meditamos sobre o versículo que os nossos irmãos acolhidos mais amam. A verdade vos libertará. Não precisa ter estudado muita teologia para sentir na nossa pele a força libertadora de Jesus, que quebra toda a escravidão, a começar pelos pecados e os vícios. O que a nossa força de vontade não consegue fazer, o que os remédios não conseguem fazer, Jesus pode fazer. Se nos abrirmos a Ele, se o acolhermos na nossa vida, se o colocarmos no primeiro lugar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos judeus que nele tinha acreditado: Se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles: Somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como podes dizer, vós vos tornareis livres? Jesus respondeu: Em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece nela para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quem comete pecado é escravo do pecado, mas a verdade vos libertará. Quantos nossos irmãos das casas de acolhida amam este trecho? Se permanecerdes em minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Irmãos, na Missão Belém, essas palavras se tornam vida todo dia. O pecado escraviza cruelmente e sem dor. Não há uma só exceção. Quem se aprofunda no pecado fica preso na areia movediça, até afogar completamente e morrer sufocado no lodo. Não haveria salvação se Jesus não estendesse a mão. As pernas do pecado são as mentiras. Quem peca manipula a si mesmo dizendo: Não é nada, paro quando quero, sou livre de fazer o que quero. Mas em breve a pessoa se torna escrava da droga, da pornografia, do sexo compulsivo, do álcool, de qualquer coisa que toma o lugar de Deus. Jesus sabe muito bem o que diz quando pronuncia estas palavras: A verdade vos libertará. A cura acontece sempre pela palavra. E a vivência da palavra, esse diário espiritual que você está fazendo, que te cura, isso que te cura. Qualquer que seja a sua doença espiritual, que depois causa inúmeras doenças físicas, a palavra de Deus é capaz de te curar. Isso acontece com calma, paciência, docilidade. A meditação e a vivência da palavra te libertam de toda doença e te libertam das relativas consequências das doenças espirituais. É necessário dobrar a nossa mente à verdade de Jesus. Devemos prestar muita atenção, porque a mente mente. A mente sugere mentiras e faz acreditar em fantasmas que não existem.
Temos ilusões ópticas e ilusões mentais. Às vezes ficamos tão decepcionados que assumimos a posição de Pilatos. O que é a verdade? Ficamos desacreditados e desnorteados. A verdade é Jesus. Quem abraça a verdade, abraça Jesus. É, porém, necessário uma atitude de muita humildade diante da verdade. Ela queima na pele dos orgulhosos e não é aceita pelos soberbos. Grande é a tentação de criar a verdade como nos apraz, cortar as pernas dela, se acharmos ela alta demais, ou esticá-la até ela falar o que nós queremos. Precisa ser humildes servos da verdade, porque grande é o perigo de se enforcar com a nossa própria língua e morrer asfixiados na fumaça dos nossos pensamentos. Se nós perguntássemos a Jesus o que o Senhor pensa de nós, qual seria a resposta que ouviríamos? Teríamos coragem de ouvir a verdade sobre nós? O que a verdade pensa sobre mim? Essa pergunta pode nos acompanhar o dia inteiro. Mas a coisa melhor é permanecer em uma atitude de constante adoração diante da Palavra de Deus. Posso me perguntar, portanto, a Palavra está me mudando? Está me moldando? Pare um momento e reflita sobre a vivência do diário espiritual. Você consegue se lembrar normalmente do seu propósito durante o dia? Consegue vivenciá-lo? Você conseguiria lembrar de uma palavra que tenha feito mudar a tua atitude de verdade neste último mês? Reflita um minuto. Se o Filho do Homem vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Como é forte essa afirmação de Jesus! Ela nos faz adquirir consciência do que é a palavra de Jesus. Bem sabemos que é difícil encontrar nesse mundo algo melhor do que a palavra de Deus, algo que tenha mais bom senso do que a palavra de Deus. Mas é bom também tomar bem consciência de que a palavra é capaz de restaurar a nossa vida, de curar-nos, de recriar em nós tudo o que o pecado estragou. Diz o livro da sabedoria: não foi erva ou remédio algum que os curou, mas a tua palavra, Senhor, que tudo cura. E o Salmo responde: já estavam à beira da morte, rejeitando todo alimento pela sua loucura. Enviou sua palavra e os curou. A palavra não é somente um texto escrito, mas uma força divina condensada como que em pílulas. Cada palavra contém Deus. Cada palavra tem uma força infinita. Tem uma capacidade infinita de te divinizar. Se você vive uma palavra, você vive Deus. Vivendo a palavra, você constrói o teu relacionamento de amor com Deus. Como fazer? A primeira coisa é escutar, ouvir com toda a atenção a palavra de Deus que se encontra nos Evangelhos.
mais você se debruça na palavra sagrada com amor, mais você se enche de Deus, mais se torna semelhante a Deus. E vamos agora escutar novamente esta palavra de São João que tanta mensagem encerra para nós. Naquele tempo, Jesus disse aos judeus que nele tinha acreditado: Se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles: Somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como podes dizer, vós vos tornareis livres? Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece nela para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Vamos dedicar um minuto para anotar no nosso diário as frases que mais nos atingem e falam ao nosso coração. Podemos, nesse momento, escolher escrever o nosso propósito, que norteie o nosso dia e nos ajude a escutar, a abraçar a verdade que nos liberta. Vamos dedicar mais um minuto para refletir como concretamente colocaremos em prática o quanto nos propomos.
a verdade vos libertará. Paz e alegria a todos. Se o Filho te libertar, você será verdadeiramente livre. Paz e alegria a todos. Preciso ser o oposto do que o mundo é, bater de frente com os meus desejos, é resistir o pecado até o fim, e uma hora ele fugirá de mim. Preciso preservar os bons costumes, evitar as más conversações, me policiar quando os meus impulsos ultrapassam os limites da emoção. Preciso guardar meu corpo, lembrar que ele é o templo santo do Pai. Preciso ter atitude, largar o meu assento e andar com Deus. Na palavra vou fortalecer a fé, colidir com o mundo e ficar de pé. Mas te conhecer, preciso viver a verdade revelada. Na palavra vou crucificar meu eu, lembrar que numa cruz alguém por mim morreu. Hoje é minha vez, agora sou eu, de morrer pro mundo e viver pra Deus. Preciso ser o oposto do que o mundo é, bater de frente com os meus desejos, é resistir o pecado até o fim, e uma hora ele fugirá de mim. Preciso preservar os bons costumes, evitar as más conversações, me policiar quando os meus impulsos ultrapassam os limites da emoção.